Fala pessoal, Shalom no coração, muito bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. Quem está comigo no chat, por gentileza, coloca aí a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. Lucas 15 é um capítulo que tem várias parábolas. Por exemplo, é em Lucas 15 que tem a parábola do filho pródigo. Nós vamos ler hoje a parábola da dracma perdida, que na verdade todas as parábolas que estão em Lucas 15, elas trazem uma mesma mensagem. São apenas figuras diferentes, histórias diferentes, para trazer as mesmas lições sobre o reino de Deus. Dizem por aí que ilustrar através de uma história é uma das melhores formas de ensino. O nosso Senhor Jesus já sabia disso e por isso ele utilizava tantas vezes parábolas para falar sobre os segredos, os mistérios do reino de Deus. Vamos lá, gente. Lucas 15, versículo 8 e 9. Inclusive, antes de nós começarmos a leitura, deixa o seu like no vídeo. O seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance outras pessoas. Se inscreva aqui no canal também. E, gente, eu não me canso de repetir. É uma alegria e é um privilégio para mim que você invista minutos do seu dia mergulhando na palavra junto comigo. Para mim, vai ser um grande privilégio se você não apenas estiver hoje, mas permanecer conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, tá bom? Vamos lá, Lucas 15, verso 8 e 9. Olha o que diz. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Observe que o texto ele traz a chamada pergunta retórica, ou seja, ela traz uma situação onde se espera, quase que de maneira óbvia, uma determinada reação dessa pessoa. É como se eu dissesse assim: olha, qual é o pai, qual é a mãe que não seria capaz de dar a vida pelo seu filho? Isso é uma pergunta meio que retórica, porque você espera que um pai ou a mãe, ele ama tanto o seu filho, sua filha, que a grande maioria deles daria tranquilamente a vida pelos seus filhos. Eu vejo vários pais falando, né? Eu ainda não sou pai, mas eu tenho, por exemplo, uma sobrinha de 8 anos. É o sentimento mais próximo de pai que eu consigo visualizar na minha vida hoje. E eu vejo muitos pais falando o seguinte, fala, olha, quando eu vejo meu filho, minha filha doente, minha filha sofrendo, meu filho sofrendo ali, né? Às vezes o bebezinho vai tomar vacina. Se eu pudesse transferir a dor dele para mim, eu faria sem pensar duas vezes. Então, qual o pai ou a mãe que não sente isso? Porque isso é um sentimento quase que óbvio. Pode ter ali um ou outro que seja mais egoísta que não sinta isso, mas a maioria dos pais e das mães, eles intrinsecamente têm esses níveis de amor que levam à entrega e à substituição. Olha o mistério aí, mas eu não quero nem falar sobre isso hoje, deixa para um outro tema. Então, nesse momento, no versículo 8, Jesus está fazendo a chamada pergunta retórica. E olha a história que ele usa. Uma mulher que possui 10 dracmas e ela perde uma das dracmas. Vamos lá, gente. Para nós entendermos a conexão dessa história com as lições do reino de Deus, nós temos que entender o que significa isso nessa cultura, tá? Normalmente, uma mulher que tinha 10 dracmas, e essas dracmas eram muitas vezes penduradas aqui no colar, na altura do pescoço, esse colar de dracmas muitas vezes simbolizava uma mulher que estava prometida em casamento. As dinâmicas de relacionamento naquela época eram muito diferentes das dinâmicas de hoje. Hoje em dia, século XXI, Brasil, mundo ocidental, a gente tem um tipo de relacionamento que é muito comum, que as pessoas se conhecem primeiro, se gostam, muitas vezes se relacionam sem compromisso, depois firmam um compromisso ali de namoro, depois evolui para o noivado e depois vão para o casamento. Naquele tempo era diferente, namoro não era coisa daquele tempo. Você partia da solteirice para o noivado, que já era um compromisso definitivo de casamento. Você só não casou ainda, mas está comprometido, entende? Quando você vai olhar, por exemplo, a história de José e Maria, a Bíblia fala que Maria estava desposada. Justamente, Maria já estava comprometida com José, embora ainda não tivesse relações sexuais com José. Então, nesse caso, a noiva
dessa época, ela utilizava o colar com 10 dracmas para poder simbolizar um compromisso. Mal comparando, hoje é o equivalente a uma mulher que usa um anel de noivado no dedo, né? Então você olha para uma mulher que está usando um anel de noivado, você depreende que ela não é casada, mas que ela já tem um compromisso com alguém. Então, mal comparando, seria isso nos dias de hoje. Então era muito importante culturalmente que essa mulher sustentasse esse colar e demonstrasse para a sociedade que ela está comprometida. E aí, rapaz, essa mulher perdeu uma das dracmas. Gente, olha o estrago que isso aqui seria. E pior, ela perde essas dracmas dentro da sua própria casa. Há quem diga assim, Tiago, se está em casa é porque não está perdido. Mas quantas vezes nós perdemos coisas dentro da nossa própria casa? Vou contar um negócio para vocês. Alguns anos atrás, eu passei por uma situação interessante. Na época, eu tava querendo comprar algumas calças novas, né? Algumas calças jeans, para poder dar uma variada no guarda-roupa e tal. Aí tava juntando dinheiro, rapaz, na época estagiário, bolsista, pouco dinheiro. E eu orando a Deus, eu falei assim, eu preciso de calça nova. E nessa altura do campeonato, por ocasião, eu fui arrumar o meu guarda-roupa. E quando eu arrumei o guarda-roupa, pasmem vocês, eu descobri 3 calças jeans que eu tinha e há muito tempo não utilizava. E tanto não utilizava que eu nem sabia mais que eu tinha. Eu sou aquele tipo de pessoa que pega a primeira roupa que vê no guarda-roupa e sai utilizando. Então eu não vou buscar as roupas que estão no fundo, entende? Naquele dia, por ocasião, quando eu fui rearrumar o guarda-roupa, encontrei 3 calças jeans que eram exatamente as calças que eu compraria, que eu gastaria meu suado dinheirinho, como já diria o outro, para poder comprar. Eu lembro que no dia até agradeci e falei, Senhor, o Senhor me deu um presente aqui. Então, às vezes, mesmo estando na sua casa, você não usufrui porque está perdido, entende? Porque você não sabe que está ali. Então, perder uma dracma dentro da própria casa, preste bem atenção nisso aqui agora. Abre o teu coração, Deus vai falar contigo agora. Perder uma dracma dentro da própria casa diz respeito a alguém que perdeu algo precioso de Deus, mesmo estando na casa de Deus. Meu Deus. É alguém que perdeu algo precioso de Deus, mesmo estando na casa de Deus. Gente, a noiva, a figura da noiva na Bíblia é muitas vezes associada à figura da igreja. A Bíblia fala que Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. Por exemplo, para falar do novo céu e da nova terra, quando Cristo voltar e nós estaremos conectados com Cristo para sempre, a Bíblia fala que nós nos assentaremos às bodas do Cordeiro. Entende? É uma figura de linguagem para dizer que o noivo se assentará com a noiva, ou seja, Cristo estará conectado conosco eternamente. Nós jamais seremos separados de Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala, nada nos separará do amor de Deus. Então essa figura ela se repete constantemente na Bíblia. Essa mulher, que de acordo com essa figura de ter 10 dracmas, ela provavelmente era uma noiva, era alguém comprometida, ela perde um dos símbolos da aliança dentro da própria casa. Eu conheço muitas pessoas que perderam o seu coração em Deus fazendo a obra de Deus. E para você não achar que eu estou acusando, eu já passei por isso, gente. Eu acredito que muitas pessoas têm passado por isso exatamente agora. Tiago, olha, eu não saí da igreja, não perdi o temor de Deus, mas eu perdi a minha intimidade com Deus. Aquilo que é precioso. Talvez você esteja ouvindo esse devocional e falando, Tiago, essa palavra é exatamente para mim. Porque eu tinha uma intimidade, eu tinha uma vida de oração, eu tinha uma vida devocional, meu coração queimava por Jesus. Mas hoje, mesmo não tendo largado Deus, eu não estou mais naquela intensidade, não estou mais naquela paixão, não estou mais naquele fogo. Deus está falando contigo exatamente agora. Porque dessa mesma forma, a mulher pede algo precioso mesmo dentro de casa. Agora observe que ela não fica conformada com aquilo, ela vai fazer alguma coisa. Então, se você está nessa situação, você precisa tomar uma atitude. A Bíblia fala que ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura atentamente. A primeira coisa que ela faz, acender uma candeia. Candeia é luz, acender uma luz. Interessante, gente. Dia desses, eu estava sacudindo aqui um lençol que estava com pelo de gato, né? E eu ia botar, na verdade, na máquina de lavar, mas não é bom você colocar junto com pelo, com tudo. Então, eu sempre dou uma sacudida antes. Só que uma coisa, já deve ter passado por essa experiência.
Pega um tapete aí, empoeirado da sua casa, e sacode ele no escuro. Sacode, sacode. Você fala assim, poxa, sacudi muito aqui, deve estar resolvido. Quando você vai sacudir ele na frente da janela, né, onde entram aqueles feixes de luz, você percebe que tem muita poeira que no escuro você não viu e só a luz vai revelar. Nós precisamos transformar a nossa vida e buscar o que está perdido de acordo com a luz da palavra de Deus. Luz na Bíblia está constantemente desconectado à palavra de Deus, conectado à revelação do Senhor. Quando você acende a luz sobre a sua vida, você vai começar a ver coisas que precisam ser transformadas que você não achava que precisava ser transformado. É aquela coisa da academia que eu sempre falo aqui. De vez em quando eu mudo o devocional, mudo a pregação, mudo o tema, mas eu uso o mesmo exemplo. A pessoa está fora da academia, ela acha que não precisa, né? Deus é mais esse negócio de ir para academia, de postar foto, de malhar, de treinar, de aeróbico, disso, daquilo. Você não precisa disso, não. É quando ela entra na academia, primeiro dia, segundo dia, que ela faz um exercício leve e no outro dia ela tá toda quebrada. Aí é que essa pessoa vai perceber, olha, eu tô precisando muito mais do que eu achava. Por quê? Porque ela trouxe luz às necessidades dela. Entende? A palavra de Deus, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você vem aqui no devocional todos os dias, isso te dá uma clareza sobre coisas que você precisa transformar no seu interior. Talvez você esteja aí do outro lado da tela dizendo, Thiago, é verdade. Cara, você está falando aí, aqui eu estou percebendo, cara, eu preciso voltar para Jesus. Eu não abandonei Jesus, não abandonei a igreja, mas eu não estou mais daquele jeito, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso queimar de paixão por Jesus. Isso é a luz da palavra, mostrando para você que o tapete precisa ser mais sacudido. Então ela acende uma candeia e ela varre a casa e procura atentamente. Não é só procurar, é procurar atentamente. O que significa procurar atentamente? É um paralelo com buscar intensamente, entende? Nós precisamos clamar a Deus ao ponto de que os detalhes da nossa vida voltem a ser importantes para nós. Como assim, Tiago, detalhes? As pequenas coisas. Quando você começa a desprezar as pequenas coisas, fatalmente você vai começar a caminhar por uma estrada de frieza espiritual. Eu tenho um amigo que é pastor, há muito tempo atrás ele brincava comigo dizendo assim, né? Falou, Thiago, tem um demônio que tem destruído muitas vidas. E só uma atenção, isso aqui é uma brincadeira, tá? Pra você não achar que isso é uma realidade espiritual literal. Ele fala assim, tem um demônio que tem destruído muitas vidas. Aí eu, curioso, né? É o que, pastor? Que demônio é esse? Ele falava, é o demônio do nada a ver. Você prega a palavra para a pessoa fala, isso aí nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é religiosidade, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Começa a relativizar tanto, que daqui a pouco ela já está caminhando por uma estrada de apostasia espiritual. E mal comparando esse espírito do nada a ver, entre aspas, reiterando, eu tenho uma responsabilidade espiritual contigo, isso aqui é uma figura de linguagem, tá, gente? Tem nenhum demônio com nome nada a ver, pelo amor de Deus. Mas mal comparando, isso aqui é a pessoa que começa a relativizar algumas coisas na sua vida. Tiago, preciso orar todo dia para ir para o céu? A Bíblia, em nenhum lugar a Bíblia fala que se você não orar todo dia, você vai para o inferno. Mas o problema, olha só, meu Deus do céu, uau, eu nem tinha pensado nisso aqui, revelação. O problema não é você deixar de orar um dia. O problema é você deixar de sentir falta. Entende? Quando você tem uma rotina de oração, quando a oração queima, o Espírito Santo está queimando o teu coração, até quando você não ora, você sente falta. Pode ser que teve um dia que por uma correria, por alguma coisa, você não teve aquele momento de parar. Já hoje eu não consegui parar para isso, porque infelizmente, poxa, uma intercorrência, uma questão na família, no trabalho, você não conseguiu. Mas você sente falta. O problema é quando você para e você não sente falta. Porque aí já denuncia uma indiferença que está no seu coração. Você está entendendo, gente? Deus está ministrando no seu coração? Então, ela não só acende uma candeia, mas ela varre a casa e ela procura atentamente. Acender a candeia, luz da palavra. Varrer a casa, ou seja, rastrear a sua vida. O que é que tem que ser transformado da minha vida? E terceiro, procurar atentamente, ou seja, buscar intensamente, buscar intencionalmente ao Senhor. Quando você faz esse tripé, acontece o que está no versículo 9. Ela encontra a moeda,
ela reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. É uma noiva que recebeu o presente de um noivo, da mesma forma que nós, noiva de Cristo, recebemos um presente precioso do Senhor. E pode ser que no meio do caminho você perdeu esse presente, perdeu uma parte do presente, deixou a intimidade se esvair ou qualquer outro tipo de presente que Deus te deu. Mas hoje o Senhor está tocando no seu coração para que você volte ao primeiro amor, para que você volte a se apaixonar por Ele, para que você volte a buscá-lo com toda a sua intensidade. É a dracma perdida que Ele te deu. E eu creio em nome de Jesus que você vai encontrar essa dracma e você vai se alegrar no Senhor, restaurando aquilo que está danificado no teu espírito. Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse fogo, por essa unção, por essa graça especial que eu sinto nesse momento. Eu quero te pedir, Senhor, se há alguém aqui com dracmas perdidas na sua vida, muitas vezes dentro da própria casa, nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa iluminar essa vida, acender uma candeia, para que essa dracma seja reencontrada e a alegria da salvação, a alegria de se relacionar contigo, volte a esse coração agora, agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe profundamente a sua vida. Se você foi abençoado por esse devocional, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda muito e principalmente comenta aqui embaixo como Deus falou com você. Vai ser muito bom para mim ler o teu feedback. Eu te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Só para a gente fechar, 2 avisos bem rapidinho. Gente, eu estou enfrentando alguns problemas de internet, então pode ser que ainda essa semana eu não consiga fazer o devocional nesse formato. Porém, se eu não conseguir, vai ter aqui no mesmo horário do devocional, 7h30, uma palavra ministrada para você, tá bom? Esse é o nosso compromisso sem falta. A segunda coisa é que nos sábados também, no mesmo horário, 7h30 da manhã, vai estar aqui um momento de adoração musical. Infelizmente, nesse sábado, eu acabei não conseguindo colocar pela manhã, coloquei pela tarde. Né? Teve até uma irmã nossa que fala assim: Thiago, eu faço o meu cardio sábado de manhã, estava esperando ali o louvor e não veio. Pedi desculpas, fiquei triste, mas nesse sábado vai ter com certeza absoluta também 7h30 da manhã, sempre uma ministração musical aos sábados para abençoar a tua vida, tá bom? Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.